Apresentação de Búfalo Rossi. Brax abre o jogo em off e diz: camisa 10 de peso pode chegar na colina. Essas e outras notícias agora no Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. E vamos abrir o nosso giro de notícias de hoje falando da apresentação dele. O Búfalo Rossi finalmente foi apresentado no CT Moacir Barbosa. Mas antes de falar da apresentação, eu gostaria de fazer uma ressalva com relação à postura firme de Paulo Brax. Paulo Brax fez aquele preâmbulo que ele sempre faz nas apresentações para apresentar o jogador que está chegando. Só que dessa vez eu notei ele muito firme, ele muito forte, parece que estava mais leve, mais tranquilo. Eu acho que essa vitória do Grêmio deixou ele, de certa forma, um pouquinho mais confiante. Antes da apresentação, ele bateu um papo em off com alguns jogadores que a gente vai falar, com alguns repórteres, perdão, que a gente já vai falar daqui a pouquinho a respeito. Voltando à apresentação do Búfalo Rossi, enquanto Paulo Brax fazia lá o seu preâmbulo, dizendo que ele era um jogador de coração, que ele era um jogador de alma, um vascaíno, um cara que estava retornando a casa, um cara que realmente estava no gosto, caiu no gosto da torcida, a gente via claramente a emoção nos olhos do Rossi. O Rossi estava muito emocionado, de fato, aparentou estar muito feliz, muito satisfeito de estar voltando para a colina, voltando ao Vasco. Ele disse, inclusive, que se arrependeu demais de ter saído, que tentou voltar quando o Vasco estava na Série B e ele não vinha tendo oportunidade no Bahia. Ele ligou para o Fabiano, que parece que é um funcionário do clube, tentou viabilizar a volta dele, mas não foi possível na época. Ele mesmo nem sabia se o Bahia ia ou não liberá-lo. Mas deixou claro que ele teve vontade de ajudar o Vasco ali naquela trajetória difícil nossa também na Série B. Ele está à disposição, isso também foi dito pelo Paulo Brax, que ele está já oficialmente no BID, mas já está à disposição do treinador. Eu particularmente acredito que ele não venha para esse jogo de segunda-feira contra o Bragantino. Muito provavelmente deve ser preparado ou para o jogo contra o Atlético Mineiro, ou quem sabe para o jogo depois contra o Palmeiras. Ele vinha de uma inatividade longa, então ele precisa se recondicionar. Obviamente que ele tem muita vontade, muita disposição, deixou claro que ele tentou voltar, que ele sempre quis estar no Vasco, que ele se arrepende. É um cara de muita força física, então a questão física para ele é fundamental para que o futebol dele seja desenvolvido. Outro detalhe importante da apresentação foi quando foi pedido a ele fazer uma comparação do Vasco que ele deixou quando ele esteve aqui em 2019, 2020 e para o Vasco da agora. E ele disse exatamente sobre, na questão de campo, que hoje o Vasco tem um jogador referência, que no caso é o Verratti, que isso ajudaria muito no seu futebol, porque como vocês sabem, ele é um cara agudo, é um cara de força, é um cara de ir ao fundo e buscar a jogada para o centroavante, que na época dele jogava improvisado, você não tinha um centroavante de ofício. E agora nós temos um centroavante de ofício e temos o Seba também que pode fazer essa função. Então ele acredita que o futebol dele pode até melhorar em relação a 2019. Vamos torcer, tomara que dê tudo certo. Eu estou muito confiante que ele vá contagiar o grupo. A importância para mim dessa contratação tem mais a ver com a questão anímica do elenco, principalmente os mais jovens, porque o que eu acredito que vai acontecer? O Rossi vai ser carregado pela torcida. Se ele tiver a sorte de entrar num jogo e der a sorte que o Verratti deu, por exemplo, você imagina a explosão que vai ser a torcida em relação a esse jogador. É um jogador que já tem o carinho de boa parte da torcida. Então, se ele entra e faz um bom jogo, ele vai ser carregado por essa torcida. E isso vai gerar nos demais jogadores, principalmente aqueles que estão chegando agora, que ainda não conhecem a força dessa torcida, que ainda não conhecem o poder que essa torcida tem, vai sentir. Com certeza os caras vão sentir na pele. É de arrepiar. Então, se o Rossi chegar, fazer um bom desempenho, a torcida vir junto e todos ao redor perceber que se fizer igual,
vai ter o carinho dessa torcida, você pode ter certeza que esse time vai voar. Você tem dúvida que o Verratti, essa semana, por onde passou, não foi parabenizado, não foi bajulado, não foi paparicado, não foi tratado como um verdadeiro ídolo, mesmo com dias de clube? Porque a nossa carência é tão grande. E o cara chegou e tirou a gente de uma situação momentânea, que era de não vencer algumas partidas. Do jeito que ele tirou, do jeito que ele venceu, do jeito que ele jogou, então o cara já caiu no gosto da torcida. Você imagina um cara que já detém esse carinho da torcida toda. Então é um fator importante. Eu acho que o Rossi, nesse aspecto de contagiar o grupo, vai ser fundamental. E espero também que da parte física e da parte tática, no campo, ele também consiga render. Porque para nós seria muito importante que ele tenha esse desempenho. Uma notícia que saiu hoje que eu acho muito interessante para passar para vocês é como é forte a torcida do Vasco. Por quê? Porque o Vasco é o clube que mais atrai média de público fora de casa. Eu vou botar na tela para vocês aqui a relação dos times e o Vasco é o primeiro do ranking com uma média de 31 mil espectadores, pagantes por jogo. Então é muita coisa, mais do que aqueles que dizem que tem uma torcida maior do que a nossa. Então o Vasco, de fato, carrega muita gente ao estádio. Isso é a força da torcida, não só aqui no Rio de Janeiro, mas como em qualquer estado do Brasil. O Vasco, ele é muito forte. O Vasco, imagine se nós estivéssemos numa fase áurea, se nós estivéssemos voando. Você imagina o quanto nós não conseguiríamos de engajamento, de venda de produto, de arrecadação, de estádio. Vocês não têm noção. O Vasco está prestes aí, provavelmente, a entrar na justiça, porque até agora o consórcio Maracanã não respondeu o pedido do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no dia 20, no estádio Mário Filho. Muito provavelmente o Vasco vai precisar entrar na justiça, mas de qualquer forma, eu acredito que, como o rival perdeu o jogo de ontem, então vai ter menos jogos, já que ele não vai estar na final da Libertadores, não vai estar jogando as fases seguintes da Libertadores, acredito que seja mais fácil essa liberação. Mas até agora não se manifestaram. Então provavelmente o Vasco vai precisar recorrer à justiça e deve conseguir o direito de jogar no Maracanã. Por que eu estou dizendo isso? Porque a torcida do Vasco está tão sedenta para ver esse time jogar que com certeza vai esgotar os ingressos em minutos, que foi o que ela fez, por exemplo, lá no Abi Chedi, lá em Bragança Paulista. Acabou muito rapidamente os ingressos da torcida visitante, porque a torcida do Vasco ela é enorme em qualquer lugar do Brasil. E numa fase difícil como essa, se nós estivéssemos voando, você pode ter certeza que não teria estádio no mundo que suportaria essa torcida. Bom, outra coisa que aconteceu no dia de hoje foi a conversa em off do Paulo Brax. Paulo Brax, a princípio houve uma confusão, porque alguns jornalistas noticiaram que haveria uma entrevista coletiva, porém, em momento algum, a comunicação do Vasco deu essa informação de que haveria uma coletiva. O que foi dito que haveria um papo informal do Brax com os jornalistas que estariam na cobertura da apresentação do Rossi. E assim foi feito. Ele sentou com alguns jornalistas, deixou livre as perguntas para esses jornalistas, não pediu off para ninguém, então os assuntos foram tratados lá, foram amplamente divulgados aí por todo mundo, pelos canais de Vasco, pelas redes oficiais, como é o caso do GE, então todo mundo falou de tudo que foi conversado. Ele repetiu coisas que a gente já sabe, das tentativas e tratativas que ele teve com vários jogadores, dos vários nãos que ele recebeu, confirmou a proposta ao Vieto, confirmou a conversa com Cavani e com o staff do jogador, confirmou a tentativa de contratação de uma lista imensa de jogadores, porém esclareceu a questão do zagueiro Rojas, o porquê do Rojas, que já estava praticamente fechado, não ter vindo para São Januário. Então ele reforçou que foi a questão de que em última hora o River Plate pediu para estender o contrato do jogador por mais um ano, porque se ele viesse para o Vasco por empréstimo e não fizesse essa extensão, quando terminasse o empréstimo com o Vasco, ele já estaria livre para poder assinar com outro clube. Então o River queria
de alguma maneira, amarrar esse empréstimo a mais um ano de contrato e o jogador não quis. E aí a coisa melou, estava muito em cima do fechamento da janela, o negócio não andou. Então, outras relações de jogadores que ele tentou, ele colocou para esses repórteres e colocou o seguinte, que tem um jogador que estava praticamente fechado, porém, quando houve aquele problema lá no jogo contra o Goiás, a família do jogador deu para trás e o negócio melou. Então, eu, particularmente, nesse aspecto, eu acho que ele tem razão. Muitos jogadores, primeiro, pela condição de tabela do Vasco, que foi o que aconteceu com o Cavani refutou em função da posição do Vasco, que estava em último colocado do campeonato, e outros jogadores, muito provavelmente, também correram da raia quando teve aquele problema lá no jogo contra o Goiás. Porque se a gente tirar a camisa de torcedor e se colocar no lugar do profissional de futebol, por que você aceitaria ir para um clube em último lugar na tabela do campeonato do seu país, com a torcida fazendo confusão no estádio, se eu tenho outras propostas que eu posso analisar e posso aceitar de forma mais tranquila? Que foi o caso do Vieto, por exemplo. Além de ser uma proposta muito melhor financeiramente, era uma proposta que lhe daria tranquilidade. Ele vai estar jogando na segunda divisão, sem pressão, sem confusão e ganhando um bom dinheiro. Então, para que o cara vai abrir mão dessa possibilidade para poder vir ao Vasco? É claro que nós, torcedores, olhamos isso por um outro lado. A gente olha isso pelo lado do torcedor, do apaixonado, daquele que acha um absurdo alguém negar jogar no Vasco. Mas se a gente se colocar, né, no lugar do outro, a gente vai ver que a situação não é fácil de aceitar. Então eu acredito que nesse aspecto, sim, o Paulo Brax tem a razão, que muita coisa tenha se perdido em função da nossa situação, que ele admite que foi colocada por eles e que eles têm que tirar o Vasco dessa situação. Há a ventilação de que os dias deles estariam contados, então a gente não sabe até que ponto também ele está jogando para a galera, porque ele anunciou hoje que tem um camisa 10, e aí ele separou a questão do camisa 10. Existe o camisa 10, que é aquele meia clássico, que é aquele meia que é o cara organizador ali do meio de campo, que vai dar bola para o ataque, para chegar até o gol. E tem o camisa 10, que é o ídolo, que é o craque. Por exemplo, o Roberto foi durante muito tempo um camisa 10 e ele não era meia, ele era atacante. Edmundo foi camisa 10 e também jogava de atacante. Então o Vasco teve alguns camisas 10 ao longo da sua trajetória e que não era necessariamente um meia armador, não era aquele cara clássico. Então ele deixou claro que ele tem desejo que, primeiro, que Ramon, em momento algum, nem Ramon e nem Barbieri anteriormente, cobravam dele esse jogador clássico, porque eles jogam com cabeça de área e dois jogadores que a gente pode dizer que são camisa 8, são jogadores ali que ficam articulando, então não teria necessidade desse meia, camisa 10, esse cara no estilo mais clássico. Mesmo assim, ele, por uma questão pessoal, queria muito trazer um nome de peso. E, segundo ele, esse nome de peso está muito bem encaminhado, é o nome que ainda não foi especulado, mas que estaria muito próximo de fechar. Tem 15 dias até o dia 25, que seria o dia aí do fechamento dessa última janela, e ele quer, nos próximos dias, ele concluir essa negociação. O que nos deixa um pouco espantado é o seguinte: por que cargas d'água ele ia abrir uma situação dessa se ele não estivesse efetivamente fechado com esse jogador? Porque ao dizer isso, obviamente todo mundo já está nesse momento fazendo a sua lista, né? Eu também tenho aqui uma lista de possíveis jogadores, que são o Alex Sanches, o Éder, o Hazard, o Juan Quiteiro, o Payet, o Javier Pastore, o João Moutinho, o Juan Mata. São jogadores que poderiam estar aí nessa prateleira, porque ele diz que é um jogador de alta prateleira. Então, nesse momento, deve ter vários repórteres, várias pessoas fazendo contato com os agentes desses jogadores para tentar arrancar, de alguma maneira, uma posição desses caras para ver se o Vasco está ou não negociando com eles. Então, será que ele seria ingênuo a esse ponto, a expor uma negociação que ainda não está concretizada?
ou essa negociação está efetivamente concretizada e ele está esperando a hora certa para fazer um anúncio próximo do aniversário de 125 anos do Vasco, quem sabe depois de uma vitória contra o Red Bull Bragantino, antes do jogo contra o Atlético Mineiro do Maracanã, ele possa fazer esse anúncio, porque me passou um pouco de ingenuidade dele. Porque se ele não está com esse jogador 100% fechado, por que ele vai abrir para os repórteres que tem essa possibilidade? Para poder forçar os caras a buscar, a fuçar, a correr atrás, já porque fica fácil. Você vai pegar uma lista de jogadores, possíveis jogadores livres no mercado, de um patamar elevado e vai começar a especular em cima desses caras. E aí vai começar a fazer contato com as pessoas chaves que possam arrancar alguma notícia. Então, eu acredito que ou ele foi ingênuo demais, ou ele está com realmente alguma coisa já alinhavada e pronta para apresentar. Espero que seja a segunda opção, porque a torcida já não vai aguentar mais uma desilusão, mais uma negativa, mais uma cortina de fumaça. Então, torcedor, o que você acha? Você acha que de fato o Brax dessa vez vai acertar ou é mais uma cortina de fumaça? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria muito de te ouvir, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário, a compartilhar, a marcar lá o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal e convidar vocês também a se inscrever no canal Podcast Cruz Maltino. Eu vou estar lá todo final de semana, domingo às 8 da noite e segunda-feira numa live que eles fazem diariamente. A live que eles fazem lá é sempre ao meio-dia no Almoço a Vasco e a live raiz às 18 horas. Porém, eu não consigo estar toda semana em função do meu trabalho, mas no final de semana e na segunda-feira, que é a minha folga, eu vou estar sempre presente e convido vocês a assistir, a participar e ir lá, dar um like, dar uma moral para o canal deles também, assim como vocês têm dado aqui para a gente. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.